Olá, turma! Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula nossa. O tema de hoje vai ser isomeria. A gente vai falar sobre isomeria plana, de início, para começar. E com isso, eu vou compartilhar minha tela como eu tenho feito normalmente. Vamos dar sequência, então, para a aula de orgânica. Isomeria plana, a gente tem que entender primeiro o que é isomeria para a gente chegar em isomeria plana e depois passar para a isomeria espacial. Isso aí é tema da semana que vem. A isomeria plana, para ter isomeria, então tá lá, isomeria, do grego, né? Vamos lá no grego, iso significa igual e meros significa partes, então tem que ter partes iguais. E partes são essas que são iguais. Então tá lá, é um fenômeno que ocorre quando duas ou mais substâncias diferentes possuem a mesma fórmula molecular, mas elas vão ter diferentes propriedades, propriedades no sentido de pode ter diferente ponto de fusão, ponto de ebulição, diferença na densidade, propriedades da própria matéria, e nas suas fórmulas estruturais. Disso de suas fórmulas estruturais, pode diferenciar uma função orgânica, uma cadeia orgânica. Por exemplo, nesses dois aqui, um propeno e ciclopropano, quantos são os carbonos nos dois casos? Aqui nesse tem 1, 2, 3. 3 carbonos. Aqui também tem 3 carbonos. A fórmula molecular dos dois, você pode pausar. Quando eu falo de fórmula molecular, você pode pausar e tentar contar de novo, mas dos dois é C3H6. 2, 4, 6. C3H6 para os dois. Para esse e para esse. A fórmula molecular é a mesma. Tem partes iguais, mas outra parte, em outros aspectos, eles são diferentes. Um, por exemplo, tem cadeia aberta e outro tem cadeia fechada. Uma cadeia é insaturada e a outra cadeia é saturada. Então tem diferenças, existem diferenças. Assim como esses dois, etanol e metano, a fórmula molecular dos dois vai ser C2H6O. Você pode contar 2 carbonos, vamos lá, 2 carbonos aqui, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. C2H6O para os dois. Confie em mim que o outro vai ser C2H6O também. Só que o que está diferindo é a fórmula molecular é igual, mas a que está diferindo não é a cadeia, é a função orgânica. Um pertence à função dos álcoois, que é o etanol, e outro pertence à função do éter, que é o metóximetano. E isso um pouco que a gente vai ver na aula de hoje. Fiz um breve resumão. Primeiro a gente vai começar com a isomeria de função. São compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas se diferem quanto à função orgânica. O exemplo que eu dei passado é o mesmo, né? Exatamente o que eu estou falando de isomeria de função. A fórmula molecular é igual, mas a função orgânica é diferente. Um é álcool, a gente já adiantou, OH ligado a carbono saturado, e outro é éter. Apesar dos dois terem funções orgânicas diferentes, a fórmula molecular é a mesma, C2H6O, como a gente já falou no slide anterior. Fórmula molecular sendo a mesma, a gente pode classificar esses dois, tendo a função orgânica diferente, como isômero de função. Isomeria plana, a gente entende mais ou menos como a isomeria da diferença. O que for diferente vai ser o que vai ser isomeria. Então, se a função é diferente, isomeria de função. Se a cadeia é diferente, isomeria de cadeia. Nesse caso aqui, a função era diferente. Um era álcool, outro era éter. Assim como nesse outro caso que eu vou colocar. Propanona e propanol. Está aqui aparecendo na tela para vocês. C-O e C-O nos dois casos. A dupla O aqui está no carbono, que a gente chama de secundário. Essa dupla O aqui está no carbono, que a gente conhece como primário. Dupla O do carbonila, que é o grupo funcional, que a gente conhece. Carbonila no carbono secundário, a gente sabe que pertence à função cetona. Carbonila no carbono que não é secundário, como é nesse caso aqui da direita, a gente sabe que pertence à função aldeído. Apesar de um ser cetona e outro aldeído, a fórmula molecular é a mesma. A função orgânica é diferente, mas a fórmula molecular é a mesma. Confia em mim. 1, 2, 3 carbonos. C3, H. 3 mais 3, 6. C3H6O. Assim como nesse outro caso. C3H6O. Olha, a função orgânica, então, é diferente, mas a mesma fórmula molecular que a gente repara. Assim como nesse último exemplo. Entre esses dois, saberiam dizer qual é a função orgânica de cada um? Aqui já está sem os nomes. Lembrando, é bom que a gente saiba reconhecer a função orgânica muito e muito bem. Quando eu falo da importância de função orgânica, não é só para a questão certa de cair no Enem, aquela questão clara de indique a função orgânica do composto. Não só para isso. Mas é bom que você saiba reconhecer também
para chegar aí quando ele fala assim, qual é o isômero de função do ácido propanóico? Aí tu sabe que esse daqui é ácido propanóico. Aí para você desenhar um isômero de função, se for uma discursiva, você tem que saber primeiro quem é ácido propanóico, né? E tem que ter noção de nomenclatura também. Essa é a importância, então, de nomenclatura de compostos orgânicos, dando um breve resumo. Esse cara já deu um spoiler, que é ácido carboxílico. Então, esse da nossa esquerda, ácido carboxílico, tem lá dupla O, OH no mesmo carbono, ácido carboxílico. Esse, se não tivesse isso daqui, seria éter, concorda comigo? Oxigênio como heteroátomo, seria éter. Como tem essa dupla O no mesmo carbono que se liga ao heteroátomo, a gente chama de função éster. Né? Então, lá a função éster. Um é ácido carboxílico, o outro é éster. Mas a fórmula molecular dos dois é a mesma, apesar da função orgânica ser diferente. Então, a fórmula molecular desse é C3H6O2 e a desse é C3H6O2. A mesma fórmula molecular nos dois casos. E, nesse momento, apesar dos dois terem a mesma fórmula molecular, eles pertencem a funções orgânicas diferentes, logo são isômeros de função. Vocês estão vendo isso aqui? Esse é meu cunhado. Apareça no meio da gravação aí. Fala aí, cara, o que você quer? Eu queria que você pegasse meu bolo pra mim. Um bolinho? É. Então é pra já, vou pegar um bolo agora. Dá um beijo então, pessoal. Beijo. Valeu, então. Vou lá pegar um bolinho. Vou pegar um bolinho e depois eu volto na edição. Calma aí, cara. Tá tirando meu fone, eu não consegui pausar a gravação. E voltamos para a gravação depois de pegar o bolinho de chocolate. E vamos continuar a isomeria plana. De isomeria plana, a gente já falou de isomeria de função por muito tempo, né? A gente já falou até da semelhança entre ácido carboxílico e éster. De fato, os dois são C3H6O2. Aí você pode contar que aqui tem 1, 2, 3 carbonos e 3 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, nenhum aqui e um aqui, no total de 6 hidrogênios e 2 oxigênios. C3H6O2, para os dois é a fórmula molecular, por isso eles são isômeros de função, como a gente falou, mesma fórmula molecular, mas diferente função orgânica. E aí uma coisa importante, esse próximo slide, que fala assim, os pares isômeros de função. O álcool é par isômero do éter, o aldeído é par isômero da acetona, o ácido carboxílico é par isômero do éster. É bom que vocês tenham isso em mente. Já caiu no Enem uma questão que perguntava assim, chegou a fazer uma pergunta que era desse tipo. Qual é um isômero de função? Qual é a função isômera, na real, desse composto? Aí tinha lá um composto. O composto, na realidade, era um aldeído. Aí as opções eram, letra A, aldeído, letra B, álcool, blá, 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 cetona. Você tinha que saber que um aldeído, para ser isômero de função, tem que ter função orgânica diferente. Um aldeído não é a isômero de função de um aldeído. Não era essa a resposta. E sim era acetona como resposta, obviamente. Um aldeído tem como par isômero acetona. E aí tenta estabelecer conexões entre eles, né? Ácido carboxílico e éster. São duas funções que as duas, cada uma, tem 2 oxigênios. Cetona e aldeído. Duas funções que nas duas eu tenho apenas uma dupla O entre carbonos. Álcool e éter, as duas funções, eu tenho uma ligação simples entre carbono e oxigênio. Uma tem heteroátomo, outra não. Mas são duas funções que têm só ligação simples entre carbono e oxigênio. Eu estabelecer essas conexões. Enfim, passando então, depois disso, a gente vai para a isomeria de cadeia. Foi o primeiro exemplo lá que eu tinha dado, né? Ciclopropano e propeno. O primeiro exemplo de isomeria que eu falei para vocês é de isomeria de cadeia, porque a função orgânica é igual. Então tem que ter a mesma fórmula molecular, tem que ser a mesma função orgânica, os dois são hidrocarbonetos, mas se diferir quanto à classificação de cadeia. A gente já falou que essa cadeia dali, os dois são C3H6, e essa cadeia é fechada e saturada. Saturada porque não tem ligação pi entre carbonos. Enquanto essa da direita é uma cadeia aberta e insaturada. Cadeia aberta e insaturada, duas classificações de cadeia diferentes, basta uma para ter isomeria de cadeia. Ok? Então, isomeria de cadeia, isomeria da diferença, né? Assim como isomeria plana, em todos os casos da isomeria plana, a diferença que está na cadeia do composto orgânico. Então, aqui no caso, eu tenho um que tem cadeia fechada, outro aberta. Já seria suficiente. Uma é saturado e a outra é insaturado. Dessa forma. Assim como esse. Nos dois casos, eu tenho 4 carbonos, butano e metilpropano. 4 carbonos aqui, 4 aqui. 4 carbonos e 10 hidrogênios. C4H10 é a fórmula molecular dos dois. Só que a diferença
Não é que uma é aberta e outra fechada, mas uma é normal e a outra é ramificada. Então já tem essa diferença. Só toma cuidado com o seguinte, com uma coisinha que eu vou mostrar para vocês. Vou fazer um desenho aqui, só para a gente ter noção de uma coisa. Se fosse isso daqui, ó. Meu desenho não é muito bom, né? Mas vocês, acho que toda aula que eu desenho eu falo que não é muito bom. Vocês já estão acostumados com isso. Quantos carbonos eu tenho aqui? Pergunta. São 3 carbonos. 1, 2, 3. Que função orgânica é essa? Álcool. Tá. E aqui? Quantos carbonos eu tenho? Também 3. 1, 2, 3. Que função orgânica é essa? Éter. Aqui, nos dois casos, a fórmula molecular vai ser C3H8O. Confia em mim, que é C3H8O nos dois casos, para esse e para esse. Ou faça também a fórmula molecular dele, não é difícil, a gente já fez isso por muitas vezes. C3H8O é a fórmula molecular dos dois. Eles são isômeros de cadeia? A cadeia deles é diferente? A primeira pergunta. A cadeia deles é diferente? Sim. Uma é heterogênea, por conta disso daqui, ó, heterogênea por conta desse heteroátomo aqui, desse oxigênio que é heteroátomo, e a outra é homogênea. Isso daqui não é heteroátomo, esse oxigênio está ligado só em um carbono. Para ser heteroátomo tem que estar ligado a 2 ou mais carbonos. Então não é heteroátomo. Cadeia homogênea e cadeia heterogênea. Então, cadeia homogênea de cima e cadeia heterogênea de baixo. Certo? Cadeia diferente. Mas eles são isômeros de cadeia? Não, porque para ser isômero de cadeia tem que ter a mesma fórmula molecular. Eles têm. Pertencer à mesma função orgânica. Eles não pertencem. Então, para analisar isomeria plana, a gente vai analisar por uma ordem. Primeiro você analisa a função. É igual à função? Se é, passa para o próximo. Passa para a próxima isomeria. Vai para a cadeia. É igual à cadeia? Se é, passa para o próximo tipo de isomeria, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aqui no caso, eles não têm função orgânica igual. Logo, para lá no primeiro. Não tem função orgânica igual. É isomeria de função. Não é álcool, outra é éter. Isomeria de função. Limpar os desenhos e avançar no slide para ver o próximo tipo de isomeria, como eu tinha prometido. De posição. O nome está indicando. O que vai mudar aqui é a posição. De quem? Do grupo funcional, da ramificação ou da insaturação. Gente, como eu disse, tem que ter a mesma fórmula molecular, tem que ser a mesma função orgânica e não ter classificação de cadeia diferente. Ser uma cadeia aberta e outra fechada, a gente vai na ordem. A ordem é função, cadeia, posição. Capô. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. O que está mudando entre esse e esse? Está mudando a posição da dupla, da insaturação, que eu falei aqui. Ó. Funcional, ramificação ou insaturação. A dupla que tem entre os carbonos, 1 e 2. Carbono, para botar o nome, a gente vai colocar o número 1. Seria o but1N. É isso? 1 entre 1 e 2, a gente coloca o menor número. Aqui a dupla tem entre os carbonos 2 e 3. O nome disso, então, seria but2N. Os dois têm a mesma fórmula molecular, C4H8. C4H8. Mas estão diferindo na posição da insaturação. Se difere na posição da insaturação, o tipo de isomeria que rola é isomeria de posição. Na próxima, propan-ol e propan-2-ol. Aqui, os dois são álcoois. Os dois são álcoois. Só que está alterando a posição do grupo funcional. O grupo funcional aqui está no carbono de número 1 e aqui está no carbono de número 2. A fórmula molecular é a mesma, C3H8O. Toma muito cuidado com uma coisa, gente, por favor. Toma muito cuidado com isso aqui que eu vou desenhar. Se eu estou falando para tomar cuidado, é porque é uma pegadinha. E se fosse isso daqui, ó, que eu estou desenhando com o maior cuidado do mundo, para eu não fazer besteira. Se fosse isso, mudou a posição do grupo funcional? Sim! Mas mudar a posição do grupo funcional está indicando que é isomeria de posição? Não. Por que não? E por que sim? Sim, porque mudou a posição de fato. Se fosse contar, seria o carbono 2, aqui seria o carbono 1. Mudou a posição. Cuidado que aqui seria o carbono 1 e não 3. A gente vai começar a contar sempre do mais próximo do grupo funcional. Se não tiver grupo funcional, do mais próximo da insaturação. Se não tiver insaturação, do mais próximo da ramificação. Né? Então, por que não é isomeria de posição? Porque para ser isômero de posição, tem que pertencer à mesma função orgânica. E esse cara daqui, ó, é uma cetona. Vou botar só assim, ó.
7-cetona. E esse outro pertence a essa outra função, que é aldeído. Então, ó, alde. Um é aldeído e outro é cetona. Já era. Não é isômero de posição, e sim isômero de função. É o primeiro caso que a gente falou. Por isso que a gente sempre vai analisar por aquilo que eu falei. Sempre a gente vai ter uma ordem para analisar. A ordem de análise está aí na tela de vocês. Primeiro você vai ver a função, foo, depois seu isômero de cadeia, tá? E depois seu isômero de posição, o pô. Então vai na ordem do foo, capô, função, cadeia, posição, para a gente conseguir ter uma noção melhor de qual é o tipo de isomeria. Como isso cai em vestibular? Pode cair de dois jeitos. Primeiro eu já falei. Qual é o isômero de função, qual é a função isômera desse cara? Primeira forma. Ou ele chegar e perguntar assim, ó, em relação ao 2-propanol, qual é um isômero de função dele? E você tem que olhar lá as opções, né? Propanona, butanal, ácido propanóico e metoxetano. Se liga, em todas elas, você tem que ver qual é o número de carbonos. O número de carbonos tem que bater. Se é propan-2-ol, 3 carbonos. Não pode ser butanal, como eu falei, tem 4 carbonos. Então você já vai eliminando. E você vai vendo as funções orgânicas, né? Isômero de função de álcool, propan-2-ol, é um éter. Por isso que tem que ser um éter. A nomenclatura de éter estava na última opção que eu falei, do metoxetano. Esse seria o isômero de função do propan-2-ol. Tá bom? Então, mais ou menos assim que pode cair. Discursiva, como pode cair? Discursiva é importante que tenha em mente. Pode cair dando os dois compostos, falando, vamos supor, bem tranquilo, 2-metilpentano e 3-metilpentano. E ele pergunta assim, qual é o tipo de isomeria que acontece entre esses dois? Para saber, isomeria aí nesse caso, 2-metilpentano e 3-metilpentano, pelo nome, está mudando, é o 2 só. Um é etano 2, outro etano 3. Número que está mudando, a posição que está mudando, tipo de isomeria, de posição. É o que pode cair também. Discursiva pode cair de outro jeito, como eu tinha falado também. Mas, assim, das duas formas podem aparecer na discursiva. Ok? E aí eu vou terminar as minhas isomerias. Essas são as 3 principais isomerias planas, função, cadeia e posição. Vou terminar falando rapidinho de metameria, chamado também de isomeria de compensação, que é um caso especial de isomeria de posição. Quando muda a posição do heteroátomo, não é a posição propriamente dito, quando muda a posição do heteroátomo. Por exemplo, se eu fosse numerar, esse seria o 1, esse não seria carbono, o 2, 3 e o 4. Aqui, o N, o heteroátomo, tem entre os carbonos 1 e 2. Aqui não, entre os carbonos 2 e 3. Mudou a posição do nosso heteroátomo. Cuidado se fosse assim, ó, por favor. Vou botar aqui em fórmula em bastão. Olha que maravilha. Então, se fosse desse jeito, isso seria exatamente igual a isso. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. 3 carbonos de um lado do N e um carbono do lado do outro. Do N, né? Então, um carbono de um lado, 3 do outro. Exatamente a mesma coisa. Exato. Se é exatamente a mesma coisa, não mudou em nada a posição. Aqui estaria entre o 1 e o 2. Ou seja, não são isômeros, porque representam o mesmo composto. Então, é importante a gente ter em mente. Por exemplo, se eu falo entre esses dois aqui, ó, entre esse e esse. Lembrando que essa dupla O não configura um heteroátomo, né? Essa cadeia é homogênea, essas duas que eu estou mostrando aqui. Entre esses dois, a função orgânica é a mesma, cetona e cetona. Não mudou nada no composto. Se eu fosse numerar, estaria no carbono de número 2. E aqui também seria carbono de número 2. Aqui esse seria o 1 e aqui esse seria o mais próximo do grupo funcional. Então não tem isomeria, porque eles são exatamente a mesma coisa. Mas enfim, o que eu estava falando, de metameria tem que mudar a posição do heteroátomo. Aqui muda a posição do heteroátomo. Olha o que eu tenho. Carbono com dupla O. A parte que tem dupla O só tem um carbono. A outra parte tem 2 carbonos. Aqui não. A parte que tem aqui o heteroátomo, da direita tem um carbono. Da esquerda, que tem a dupla O, tem 2 carbonos. É diferente do caso que eu tinha falado anteriormente. É diferente. Aqui as cadeias são diferentes. A parte que tem dupla O aqui tem só
um carbono. A parte que tem a dupla O aqui tem 2 carbonos. Já muda a figura, já muda a imagem, já muda o composto. Eles são metâmeros, ou isômeros de compensação, como eu falei que é outro nome. Para fechar, tautomeria. Tautomeria ou pode ser aldoenólica ou cetoenólica. É um caso especial da isomeria de função, quando um enol vira uma cetona ou quando um enol vira um aldeído. Enol, para lembrar, é o composto que tem OH ligado a carbono que faz dupla. Aqui, OH ligado a carbono que faz dupla. Não é álcool. Lembrando que eu falei que álcool tem que ser OH ligado a carbono saturado. Isso aqui não é carbono saturado. Isso é um enol. Esse enol aqui está virando uma cetona, enquanto esse enol aqui está virando um aldeído. Lembrando que enóis são instáveis e por isso que acontece esse equilíbrio, tanto o aldoenólico como o cetoenólico. E esse daqui é um caso especial da isomeria de função que a gente chama de tautomeria, então dessa forma. Como eu disse, os 3 principais são isomeria de função, cadeia e posição. Tautomeria e metameria aparecem muito menos do que os outros. Então a gente tem que saber principalmente os 3 primeiros. Esses 2 últimos é bom saber, principalmente quem vai fazer discursiva ou então vestibulares para medicina. Mas está aqui escrito, faz muito tempo que eles não aparecem. É isso que eu tinha para falar. Vai ter um outro vídeo, então, falando sobre fisicoquímica. Esse era falando um pouco sobre isomeria, parte de química orgânica. Semana que vem a gente volta com isomeria espacial, diferente de isomeria plana. Tema que é um dos que mais aparecem em UERJ. Da minha lista de conteúdos que aparecem em UERJ, isomeria espacial apareceu com uma frequência de 8 vezes nos últimos 8 anos, ou seja, aparece quase todo ano. É isso, tamo junto. Qualquer dúvida é só falar. Valeu!